Neste vídeo eu vou te ensinar como fazer seleção e o porquê você deve fazer seleções no Photoshop. E aí, aqui é o Rodrigo Gonçalves do VideoLearn e muito bem-vindo ao nosso curso gratuito de Photoshop. Neste vídeo eu quero falar brevemente com vocês um pouco sobre as seleções no Photoshop. Mas por que brevemente? Bom, se eu fosse abordar tudo sobre seleção no Photoshop, isso por si só seria um curso. Até mesmo porque o próprio assunto é bem complexo. Bom, então vamos lá. Primeiro, a gente tem algumas ferramentas de seleção básica aqui no Photoshop. Aqui a gente tem a seleção em retângulo, em elipse, no caso círculo. Nós temos a seleção de uma linha só e de uma coluna só. Bom, a seleção em retângulo, como o próprio nome já diz, a gente pode criar aqui uma seleção, um quadrado ou um retângulo, que seja, tá? Pegar essa seleção que a gente fez e fazer o que bem entender com ela. Primeiro, eu quero dizer para vocês um pouco aqui sobre a seleção. O porquê que a gente precisa fazer uma seleção no Photoshop. Imagine que a gente tem essa foto e a gente queira mudar a cor aqui do fundo. O fundo está azul, eu quero, por alguma razão, que esse céu não seja mais azul, ele seja, sei lá, vermelho. Como que eu vou fazer isso sem alterar a cor do meu cavalo? Justamente por uma seleção. Tudo que você for fazer no Photoshop, se for algo em específico, por exemplo, eu quero mudar a cor da crina do cavalo, vai ter que fazer uma seleção, por mais complexa que ela seja. A seleção no Photoshop, ela se torna simples quando o objeto que você quer selecionar, ele tem uma cor com muito contraste do objeto que você quer remover da seleção. Por exemplo, aqui o nosso cavalo branco e o fundo aqui azul. A gente tem aqui uma diferença bem legal entre cores. Então a seleção aqui ela se torna mais fácil. Não só isso, como também o próprio formato do objeto que a gente quer recortar. Por exemplo, se eu quero recortar essa parte que ela tem um formato aqui quase que redondo, a gente tem, por exemplo, a ferramenta Pen Tool, que a gente pode vir aqui e fazer uma seleção bem precisa. Como vocês podem ver. Bom, aqui também nesse vídeo eu também não vou abordar com muita profundidade aqui a Pen Tool, porque ela vai ser um vídeo específico só para ela. Então eu venho aqui fazer a seleção, mesma coisa, eu consigo fazer aqui uma seleção e remover o objeto, ok? Agora, por que uma seleção com cores iguais fica difícil? Por exemplo, aqui, além das cores ser bem similares, a gente tem vários formatos aqui que ficaria basicamente impossível da gente vir aqui com a Pen Tool recortando pelo por pelo aqui. Algo que a gente poderia fazer se a cor não fosse tão parecida, a gente poderia vir e fazer uma seleção de cor. A gente vem aqui em seleção, Color Range. A gente vai fazer uma seleção com cores. No caso, se eu clicar aqui na cor azul da minha foto, ele vai selecionar todas as cores similares a essa, no mesmo tom dessa, ao mesmo tempo. Como vocês podem ver, ó, ele selecionou boa parte aqui do elemento que eu quero tirar, com exceção de alguns pixels aqui que a gente tem que é de outra cor. Só que, caso isso aconteça, a gente pode segurar o Shift aqui no teclado, tecla Shift, e vir selecionando mais cores. Por exemplo, eu vou clicar aqui embaixo, onde eu sei que é azul também, mas é um azul diferente. Então eu quero adicionar a minha seleção. Com o Shift segurado, eu clico aqui, ele já adicionou mais variações de azul. Se eu sei que aqui embaixo também é azul, eu posso vir aqui com o Shift, mais variações de azul, e assim por diante. E aqui embaixo, mesma coisa, mais variações de azul. Caso, para não ficar difícil a gente acertar o lugar em específico aqui com o Shift, eu vou voltar aqui um pouco para mostrar para vocês, que é mais fácil a gente... Opa, deixa eu cancelar aqui. Vou pegar aqui Select, Color Range.
cliquei uma vez, eu posso vir simplesmente com o Shift segurado arrastar os lugares onde eu sei que tem a cor. Arrastei até aqui embaixo, ele vem de uma vez, ao invés da gente ficar clicando, tá? Vou vir aqui, vou arrastar mais um pouco aqui embaixo, um pouco desse lado, tem uma variaçãozinha de cor, e aqui em cima. Caso ele tenha selecionado alguma coisa que você não quer na sua foto, por exemplo, essa pequena parte aqui no cavalo, a gente pode vir aqui com a tecla Alt segurada para remover essa cor. Só que, claro, se tiver alguma cor similar do objeto que você quer remover, ele vai remover da mesma forma. Então é mais fácil a gente vir aqui com essa seleção, tá, que a gente acabou de fazer. Vou dar um OK. Ele criou aqui a seleção no meu cavalo. Eu vou aproximar aqui e vou pegar as partes onde ele criou uma seleção onde eu não queria. E eu posso vir aqui com a ferramenta de seleção, essa daqui que eu estou mostrando, e ele tem aqui algumas opções de seleção. O que são essas opções? Esse primeiro quadro aqui, se eu clicar e fazer a minha seleção, ele vai criar uma seleção do zero. Ele vai ignorar toda a seleção que eu já fiz e vai criar uma nova. O segundo, ele vai adicionar a minha seleção atual. O terceiro, ele vai remover da minha seleção atual. Bom, para remover aqui então essa parte que ele selecionou a mais aqui no nosso cavalo, eu vou vir aqui no terceiro ícone, que eu quero remover da minha seleção. Lembrando que ele selecionou, que o que está selecionado atualmente é o céu azul e mais essas partes aqui no cavalo. Então eu quero retirar, então eu vou vir aqui com esse botão para remover da minha seleção. Ok? Eu poderia usar essa ferramenta aqui da elipse, só que como vocês podem ver, o formato aqui da parte onde eu quero tirar, ele não é bem arredondado, então fica difícil. Então para isso eu vou usar uma outra ferramenta, que é a Lasso Tool. A Lasso Tool, eu posso desenhar uma seleção à mão livre. Então eu posso vir aqui desenhando as partes que eu não quero. E solto o clique do mouse. Com isso, ele retirou aqui, tem mais uma parte aqui que eu posso retirar da minha seleção. Com isso, então, ele removeu aqui da minha seleção. Bom, como que está selecionado aqui é justamente o céu azul, como eu disse para vocês, se eu quiser mudar a cor, eu preciso que ele esteja selecionado a princípio. Então eu vou vir aqui com Adjustment Layer de cor, no caso Hue e Saturation. O fato dele já estar com a seleção, quando você cria a Adjustment Layer nova, ele já adiciona na máscara a seleção que você tinha atualmente. Então eu vou vir aqui, posso selecionar aqui Colorize e vir aqui e colocar uma cor diferente, por exemplo, sei lá, essa cor verde aqui, tá? Outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês sobre a seleção é como a gente lê uma seleção a partir de uma layer. Eu vou deletar aqui essa Adjustment Layer, vou criar uma layer nova por cima e vou fazer algum objeto aqui. Por exemplo, eu vou pegar aqui minha ferramenta de Shapes, vou criar um shape aqui, por exemplo, esse coelho aqui. Criei aqui um shape, ok. Bom, se eu quiser ler esse objeto aqui como uma seleção, o que eu faço? Com a layer selecionada, eu vou segurar a tecla Ctrl no meu teclado e vou clicar em cima da fotinha da layer. Ele vai carregar isso aqui como uma seleção. E essa seleção, é interessante que a gente pode desligar aqui a layer e ela vai continuar aqui pra gente. A gente pode mover ela, por exemplo, eu quero um exemplo. Eu quero remover o formato dessa seleção aqui da minha foto. Então, a seleção eu fiz nessa foto, só que eu posso selecionar a minha outra layer e modificar de acordo com a minha seleção, ok? Ou eu posso simplesmente pegar aqui, vou voltar aqui, né, na minha layer invisível, vou colocar a seleção aqui em cima, seleciono a layer atual que eu quero remover e eu posso mexer aqui. Além disso, tudo que você conseguir colocar em uma layer, você consegue ler como uma seleção. Por exemplo, eu posso simplesmente pegar aqui o pincel
fazer uma pintura aqui, qualquer, e ler isso aqui também como uma seleção, do mesmo jeito. Vou desligar aqui, vou estar aqui na foto do meu cavalo, como vocês podem ver. Ou seja, todas as ferramentas do Photoshop, elas basicamente têm uma forma de você usar ela como uma seleção. Bom, para finalizar aqui, eu quero mostrar para vocês então as ferramentas nativas de seleção, mostrar cada uma delas. Essas daqui eu já mostrei, né, que elas fazem uma seleção, no caso, de um formato em específico. No caso, essa aqui que eu acabei de pegar, seleção em uma linha única. A gente pega, seleciona apenas uma linha, tá? Temos a ferramenta Lasso Tool, como vocês puderam ver, a gente consegue fazer uma seleção à mão livre, ok? Depois nós temos aqui a Polygonal Lasso Tool, que é basicamente a mesma coisa, só que você usa ela em formatos retos. Por exemplo, a gente dá um clique, outro clique, outro clique. A gente vem desenhando também, mas ela vem trazendo traços para a gente. Depois a gente dá um clique duplo, ele cria a seleção. Depois nós temos Magnetic Lasso Tool, que é basicamente uma seleção de Color Range, como eu te mostrei, que ele identifica essa diferença de cor e vai fazendo uma seleção de acordo com o que você vai desenhando. Então eu vou dar um clique aqui, a gente vem vindo, tá? Sem clicar mais no mouse, a gente solta o mouse, simplesmente vem arrastando ele vai criando aqui uma seleção de acordo com a diferença entre as cores, ok? Depois a gente terminou a seleção, duplo clique, ele cria a seleção. Depois nós temos essa ferramenta aqui, a Quick Selection Tool. No caso, por exemplo, desse cavalo aqui, como ele tem uma diferença de cores aqui, igual eu disse para vocês, a gente pode vir aqui e criar uma seleção rápida aqui, ok? Claro, ela não vai ser uma seleção muito precisa, tá? Dependendo a cor aí, a diferença de cor do nosso objeto que a gente está selecionando. Como vocês podem ver, ele cria uma seleção muito boa por ser uma seleção rápida, tá? Claro que se for um objeto que você quer ter os mínimos detalhes, não é uma ferramenta ideal. A gente consegue criar aqui uma seleção rápida que muitas vezes é eficaz para a gente. Depois nós temos a Magic Wand Tool, que é justamente a seleção de cores, tá? A gente pode clicar aqui na parte azul, ele vai selecionar tudo que tem uma cor similar e vai criar essa seleção. Mesma coisa da seleção de Color Range. E outra coisa, por fim, que eu quero mostrar aqui para vocês, é que quando a gente realiza uma seleção no Photoshop, por exemplo, eu vou criar uma seleção aqui. Ah, se a seleção está errada, eu quero fazer outra. Como que a gente faz? A gente pode usar o comando no teclado Ctrl D para tirar essa seleção, ou a gente pode vir aqui em Select, Deselect. E aí, gostou do vídeo? Então clica no link que deixei na descrição para você ter acesso a um material gratuito que desenvolvi com 2 super dicas para quem quer fazer retoque em imagens. Aproveita e vai lá agora, pois não pretendo deixar este material disponível por muito tempo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um comentário. Fique com Deus e até a próxima.